vim aqui compartilhar um pouco do que eu entendo como o que é lei e graça. Não pense que eu vim aqui te convencer do que o seu pensamento é errado. Não é isso. Eu vim só, como eu disse, compartilhar o que eu acredito e acredito através de estudos que eu faço. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa bíblica, eu leio muito esse livro e comparo com história e converso com outras pessoas que entendem mais que eu, que estudam um pouquinho mais de tempo que eu. E, e tem uma parte na Bíblia que fala assim, 2 Coríntios 4, versículo 12, ele fala, no finalzinho ele diz, eu criei, por isso falei. Eu estudo, eu acho que um pouco mais que a maioria das pessoas, a Bíblia, só que eu falo pouco. Então, eu conversando com um amigo, eu quis saber um pouco sobre a visão dele sobre graça. E é claro, conhecimento, como eu disse, é um compartilhamento de pensamentos, de ideia. E eu resolvi gravar esse vídeo para tentar fazer um resumo do que eu penso também a respeito de lei e graça. Espero que eu consiga. Se você tiver um tempinho, fica aí com a gente que a gente vai tentar resumir o máximo possível, certo? Aviso logo, pega uma caneta e pega uma Bíblia. Não tem como você ficar aqui comigo sem ter um papel e uma caneta na mão e a Bíblia, tá bom? Você tem que anotar tudo que eu falar, para depois você dar a sua estudada, porque faça como os bereanos, eles não acreditavam naquilo que eles ouviam, mas eles ouviam e depois iam pesquisar para ver se aquilo era verdade. Saca só. Então vamos lá. Primeiramente, para você, o que é graça? O que é graça? Você pode pesquisar no Google, você pode ver no dicionário. Graça é um dom, digamos assim, que você recebe sem mérito. Você recebe alguma coisa sem você merecer, certo? Isso é graça. Graça, a mesma coisa também que misericórdia, né? Eu tenho misericórdia de alguém que não merece minha misericórdia, mas eu tenho misericórdia dessa pessoa, né? Graça, onde foi que começou a graça? Onde foi que começou a graça? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Primeiro texto que a gente vai abrir aqui. Pega a caneta e anota. Gênesis 7, versículo 8. É o primeiro lugar que nós encontramos, um dos primeiros lugares que nós encontramos graça na Bíblia. 7, 8. Gênesis 7, versículo 8. 8. Achou aí? Vamos ver o que diz. Dos animais? Não, tá errado. Desculpa. Na verdade não é o 7, é o 6. Só que aí você pode começar do 7, que diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Ou seja, graça também já existia desde muito tempo, desde lá de Noé, né? Quando o gênero humano tava, sei lá, meio louquinho na cabeça, Noé achou graça diante de Deus, certo? Quem mais será que no Velho Testamento, que nos tempos antigos, digamos assim, achou graça diante de Deus? Vamos ver a anotação aqui. Êxodo 33, versículo 12. Vamos ver o que fala lá. Vamos lá? Êxodo 33, versículo 12. Diz o que aí na sua Bíblia?
Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha aí, mais uma pessoa aí achando graça diante de Deus. Quem foi? Moisés, né? Quem mais? Êxodo 17:3. Vamos ver? É Gênesis 17:1. 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não, tá errado. Tô bem perdida aqui nas minhas anotações. É 18:3, Gênesis 18:3. Mas vamos com calma, vamos lá, vai dar tudo certo. Disse o Senhor, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ou seja, Abraão dizendo, quando o Senhor apareceu para ele lá com 2 anjos, Abraão falou: se eu acho mercê na tua presença, rogo-te que não passe de mim. Ou seja, se eu tenho a tua graça, né? É o mesmo pensamento. Então, nós já temos aí Noé, Moisés, Abraão, obtiveram graça diante de Deus. Ou seja, a graça não é uma coisa nova, não é uma coisa que veio a existir um dia desses, né? Ela já existia desde os tempos antigos. Graça. Mas o que essas pessoas tinham em comum, né, para eles obterem a graça de Deus? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Quem sou eu para dizer qualquer coisa que seja? Gênesis 26:5. Vamos ver se está certo agora minhas anotações aqui. Fiz hoje de manhã, acho que eu estava dormindo. 20. Olha só, de acordo com a Bíblia, o que acompanhava a graça. Gênesis 26, versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A figurinha repetida aí, né, do Abraão. Mas que leis eram essas? Se não existia ainda o povo judeu, não existia ainda as leis dos 10 mandamentos, não existia nem Moisés ainda existia. Existia só povos. E já existia uma lei. A lei de quem? Quem foi que disse? Abraão obedeceu as minhas palavras, os meus mandamentos. Quem foi que disse isso? O próprio Eterno. Vamos seguir. Fica aí, não vai embora não. Fica aí, tem coisa boa aí. O que mais? Vamos ver o que diz lá em Êxodo 16:4. Vamos folhear essa Bíblia, né? Porque a Bíblia mesmo diz que como se deve estudá-la, que é um pouco aqui, um pouco ali. Então a gente vai catar aqui os versículos da Bíblia. Vamos lá para Êxodo 16:4. Vamos ver uma coisa interessante que tem escrito. Vamos lá? Êxodo 16, versículo 4. O que diz aí na tua Bíblia? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Que lei era essa? Aqui eles estavam em Elim, partiram de Elim e chegaram a deserto de Sim. Eles chegaram lá no deserto de Sim quando isso aconteceu. Os 10 mandamentos, toda a lei da Torá e toda aquela história ainda não tinham sido dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, porque eles nem no Monte Sinai ainda eles tinham chego, né? Então, que lei era essa que Deus queria saber se o povo era fiel a ele? E ele fez isso através do maná. Por quê?
todos os dias caía maná e a ordem era que o povo fosse lá colher durante a semana e eles não podiam colher porção dobrada. Porção, eu vou colher para segunda e para terça, para terça-feira eu não ir lá. Não, apodrecia todos os maná lá que eles comiam. Mas na sexta-feira eles tinham que colher o dobro, para que eles não precisassem ir colher no sábado. Né? O que aconteceu? Um fulano lá foi e desobedeceu isso. Foi no sábado colher. Não, foi o contrário. Eles colheram 2 vezes, né? Para a porção de, sei lá, quinta e sexta. E apodreceu. Ou seja, era uma forma de Deus provar o povo se eles andavam na lei dele. Mas por quê? Porque se a lei ainda não tinha sido dada aos judeus, aquela coisa toda. Porque essa lei já subsistia desde sempre. A Bíblia fala que a lei de Deus é a expressão de seu caráter. Se Deus existia, logo seu caráter também já existia, sabe essa ideia aí? Continua. Continuando, vamos ver o que Salmo diz aqui. Tem uma coisa interessante também. Ele fala assim no Salmo 147, versículo 19. Já achou aí? Vamos lá. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Isso é triste para quem? Para nós. Por quê? Porque nós somos as outras nações. Somos nós que ignoramos os preceitos, as leis do Senhor. Mas a graça de Deus também foi estendida a nós. Obrigada, Pai. Mas quem é merecedor dessa graça? Quem? Segundo a Bíblia. Não é segundo a Natiane, segundo a Bíblia. Abra a tua Bíblia aí em Êxodo. Fica comigo, não vai embora não. Abre aí a tua Bíblia. Em Êxodo 20, do versículo 1 até o 17. Bora acompanhar, bora fazer essa leitura gostosa aí. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Presta atenção agora. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue na terra os teus dias, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aí eu te pergunto, maravilha nesse texto. Para quem se estende a graça de Deus? Ele diz aqui no 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas vamos pra frente. Tem muita coisa interessante aqui, viu? Quero compartilhar com você. Então fica aí. Aí você pode me dizer, Natiane, mas só ideia, essa menina
a lei aí de Moisés, esquece isso. Agora nós vivemos na paz e amor, lei de Moisés. Isso é um pensamento seu, eu respeito. Mas aqui, nesse ambiente, nós estamos estudando uma forma diferente de ver. Por um segundo só, tente ver dessa forma. Aí depois você vê da forma que você achar melhor. Vamos lá? Quem escreveu? Quem foi que escreveu nessa parte aqui da Bíblia? Vamos ver. Êxodo, claro. Êxodo 31. Vamos lá. Êxodo 31, versículo 18. Beleza? Show? Então vamos, me acompanhe. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábua de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aí nessa mesma página você vê lá no capítulo 32 de Êxodo, versículo 15. Acompanhe comigo novamente. E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura é a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Perceba que a Bíblia inteira ela foi escrita através de profetas, de escritores e tal. Mas essa parte, especialmente, Deus não confiou a ninguém. Deus mesmo escreveu. Foi lá e esculpiu a pedra. Por quê? Não sei. É um caso que eu deixo para você pensar aí, por você mesmo. Só que o que aconteceu? Deus é o Deus soberano, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E de acordo com esse estudo aqui, ele tem uma lei, ele tem uma graça e ele escolheu um povo. No caso, os judeus escolheram um povo para que esse povo fosse responsável digamos, os responsáveis por esta lei aqui nesse mundo, por esses ensinos. E Deus fez um concerto com eles, chamado de aliança de Deus, testemunho, essas coisas. Ele deu as leis lá para Moisés e fez um concerto com o povo. O povo seria obediente a ele, né? Construíram o templo, botaram lá as tábuas do testemunho dentro da Arca da Aliança. Deus mandou fazer toda aquela estrutura toda para que as pessoas fossem até lá aquele templo adorar o Criador. Todo mundo conhece a história, né? Pelo menos para quem se interessa por assunto Bíblia, assunto Deus, sabe disso. Mas eles não cumpriram com parte deles no trato. Eles foram rebeldes, adoraram outros deuses, buscaram outros deuses e foram bem implacáveis na desobediência. E aí o que aconteceu? Eles foram levados cativos, né? Babilônia levou, aquela coisa toda. Mas e aí? Acabou? Acabou? Foi um casamento que Deus casou com o povo de Israel e aí eles foram infiéis, aí Deus acabou, não existe mais, não te quero mais. Você foi infiel comigo, agora eu também não te quero mais. Acabou. Você acha que é isso? Ontem eu vi uma crítica, digamos assim, para o povo, para o cristão que gostava de judeu. Eu gosto de estudar com judeus. E lá dizia, olha, você que gosta de judeu, o judeu não acredita no Cristo que você acredita. Mas existem várias correntes de judeus, eu acho que todo mundo sabe, alguns, pelo menos, as pessoas que não sabiam, que existem várias correntes do judaísmo, né? Aqueles que acreditam no Cristo, aqueles isso, o outro. Mas vamos ver o que o próprio Deus falou a respeito desse povo pro final do tempo, pro final dos tempos, sabe? É esse tempo que a gente tá vivendo agora. Vamos ver o que ele falou? Vamos lá. Antes, porém, abra sua Bíblia aí em Isaías 24. Isaías 24, versículo 5.
Isaías 24, versículo 5. Achou? Então me acompanhe. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Será que Jesus Cristo, o próprio Deus, estava falando isso só para os judeus? Por que será que ele falou a terra? A terra não é habitada só por judeus, é? Essa é uma questão para você pensar um pouco aí. Mas vamos continuar. Olha só. Ezequiel 37, versículo 21. Se estiver demorando aí, achar o livro de Ezequiel, dá uma pausa aí, procura rapidinho e volta aqui comigo. Já? Achou? Então vamos lá. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Desce um pouquinho mais e vai lá no 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Eu te pergunto, analisa aí a tua consciência. Isso Deus falou para eles naquela época? Ou esses versos estão claramente dizendo a um tempo final, quando tudo tiver o seu desfecho? E ele estava falando isso aqui para os judeus. Então, quando você tiver a vontade de criticar um judeu e tacar pedra nele, toma cuidado com algumas coisas que... Isso é só, como eu falei no começo, isso é só um resumo de todos os versículos, de todas as partes da Bíblia que eu já encontrei para ter esse pensamento. Então eu estou compartilhando com você um resumo de tudo isso. Você mesmo tem que ir lá procurar e ver se o que eu estou falando aqui é balela ou se tem um fundo aí de razão, tá? Vamos analisar mais um versículo. Abre aí a tua Bíblia em Zacarias 8, versículo 22, a partir do 22. Já? Procura aí, dá um pause e procura. Vamos lá. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha só! O profeta dizendo que as pessoas buscariam os judeus porque eles teriam o quê? Deus. Eles pegariam na veste do judeu e lhe diriam: nós vamos convosco. Ai, gente, isso aqui é interessante para muitas pessoas, inclusive para mim. Eu fico toda arrepiada de ver esses versos. Mas vamos seguir que tem mais. Miqueias. Fica aí nos profetas menores. Miqueias 4, a partir do 1. Eu acho que você conhece esse verso, mas eu achei muito interessante esse verso.
Gente, que isso? Que verso é esse? Vamos lá. A partir do 1. O enunciado do capítulo é o anúncio do chamamento dos gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu, né? Nós. Mas nos últimos dias acontecerá, últimos dias, perceba, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Amém? Que palavra linda, né? Sem guerra. Que mais isso senão a vinda do Messias e o reino da paz? E é interessante esse verso. E só para fechar a parte do Antigo Testamento, só para fechar essa parte aqui vamos, abra tua Bíblia aí em Isaías 8, certo? Isaías 8, meu Deus, está passando tempo. 8, versículo 16. Diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. No 20, pula aí para o 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, gente, aqui nós temos uma explanação aqui da importância da lei do eterno, né? Mas isso nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, né? Agora vamos passar para o Novo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento nos traz a respeito deste assunto. Vem comigo que tem muita coisa ainda. Preparados? Então vamos lá começar pelo clássico de Mateus 5,17, que diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos começar por esse, mas tem mais. Na sequência aqui, Jesus começa a dizer: Ouviste o que foi dito, isso no capítulo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Ele faz digamos assim, uma confirmação da lei. Ele fala aqui no próximo. No 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás, ou porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Perceba que ele pega a lei e faz como eu posso dizer, eu não estou encontrando a palavra, mas ele enfatiza a lei nesses versos. E tem outros versos aqui, mas tem mais um que eu quero. É Mateus 15. Mateus 15, abre aí a tua Bíblia. Calma, já deu minha hora, eu sei. Mas fica aí que a palavra de Deus não perde nada por uma boa análise. Quer dizer, você não perde nada por uma boa análise da palavra de Deus. Mateus 15, a partir do versículo 2.
Ele estava conversando aqui com os escribas e fariseus, né, que eles vieram. Vamos começar no 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe, e assim validar-se a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Tá vendo? Os escribas e fariseus, eles estavam o povo lá, ao invés de dar o dinheiro para os pais, eles davam lá para o templo. E isso fazia com que o povo transgredisse a lei, que a lei dizia: honra o teu pai e tua mãe. E honrar não é só obedecer a palavra, mas é você também sustentar o seu pai. E Deus disse para eles: vocês estão transgredindo a lei, né? Deus mais uma vez reafirmando a importância da lei. Eu tô um pouco apressada porque eu tô preocupada com o tempo. Mas vamos lá. No fim do versículo ele fala o seguinte: Deus falou em Jesus. 15:19 fala: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O que Deus estava querendo dizer? Que o que contaminava os homens era justamente a transgressão da lei. Porque se você perceber, adultérios, não adulterarás. Homicídios, não matarás. E perceba que aqui são coisas contrárias à lei, e ele disse que era isso que contaminava o homem. Era isso que contaminava o homem. O Eterno disse isso, que a transgressão dessas coisas aqui contaminavam o homem. Vamos seguir. Vamos seguir. E o que dizer do clássico jovem rico que Jesus falou assim para ele? Continuamos em Mateus 19. Mateus 19 a partir do 16. Vamos ler rapidinho. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna?